Olá, queridos alunos do 7º ano e professores. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar a aula de hoje. Aula 22, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Estamos aqui numa praça localizada na cidade de Florença, Itália, para representar o Renascimento. Observem lá atrás que eu tenho uma construção de uma igreja, de uma basílica, que representa ali os moldes, as características, da arquitetura renascentista. Observem, não dá para ver claramente, mas a fachada dessa igreja, ela possui ali a composição de várias imagens, vários desenhos feitos em mármore, que representava ali a grandiosidade, representava também a riqueza da Igreja Católica neste momento. Então, o tema de hoje é Renascimento. O que é renascimento? Como o próprio nome fala, renascimento quer dizer o quê? Nascer de novo, renascer. Mas esse renascimento ele vai estar envolvido ali em relação à cultura, em relação à religiosidade, em relação à economia, em relação às artes no geral, como literatura, como arquitetura, artes plásticas. Então, todo esse movimento vai estar aí inserido no contexto do renascimento, que terá aí, vamos verificar aí qual é o período do renascimento. Observem só. Então, é um movimento cultural, político e econômico. Período século XIV ao XVI, mas há estudiosos, historiadores que colocam aí até o século XVII, mas vale lembrar que até os dias de hoje nós temos a permanência aí de características renascentistas nas obras literárias, nas obras artísticas, nas obras arquitetônicas também. Então, ocorreu assim o seu auge entre o século XIV e XVI, mas se estende aí até a atualidade. Movimento de transição preserva características medievais e agrega novas características. Que características são essas? Fica fixo na cabeça de vocês que o período medieval eu tenho ali a presença da religiosidade católica. Então, a sociedade ela estava ali inserida no meio cristão. E esse meio cristão vai moldar toda a sociedade da época. E algumas características vão ser preservadas deste período, mas serão inseridas outras características que vamos conhecer ao longo da aula. Continuando, vamos observar aí que vai ter ali a inspiração da cultura grega, da cultura romana, que é justamente a antiguidade clássica. Durante o período medieval, a antiguidade clássica ela ficou ali preservada, guardada ali nos muros da igreja. Não era ali, vamos dizer assim, transmitidos para a população, até porque possuía ali um pensamento mais humanitário, mais humanista, melhor dizendo. E isso vai fazer com que a igreja ela acabe ali restringindo ali o conhecimento aos muros de seus mosteiros, dos seus ali conventos. Vamos verificar aí a dualidade do pensamento medieval com o pensamento renascentista. O pensamento medieval é aquele voltado ali para a religiosidade. Já o renascentista vai valorizar o homem, o ser racional, a racionalidade. Esse momento também vai iniciar gradualmente uma nova fase da história. Mas qual é essa nova fase da história? A Idade Moderna. Então vamos verificar que o Renascimento ele vai dar ali benefícios e também artifícios para que uma nova sociedade comece a surgir, dando início à sociedade moderna, ok? Vamos verificar aí o que o Renascimento representa. Representa mudança no pensamento medieval, crença na ciência, eles vão valorizar o cientificismo. Vamos verificar também a valorização da racionalidade humana, mudança gradual na forma de pensar e agir do homem moderno. Então, observem aí que eu vou ter a questão da valorização da racionalidade humana. Vamos verificar que o homem ele é dotado da capacidade de raciocinar.
Logo, essa mudança do pensamento vai acabar perpassando por várias áreas dos setores aí da sociedade europeia e vai culminar aí no Renascimento, ok? Vamos verificar aí o que é o teocentrismo. Como o próprio nome fala, né, é uma doutrina em que Deus é o centro do universo. Inclusive, a própria palavra teocentrismo, teo quer dizer Deus, certo? E centrismo quer dizer centro. Então, Deus sendo o centro do universo. Quem discordava dessa doutrina era considerado pecador. E o pecador, nesse momento aí, também era considerado um herege, porque ele estava fazendo coisas contrárias à igreja. E, no caso aqui, eu tenho a presença do divino, que vai ser fundamental. Deus, ele é autoridade absoluta. Logo, ele não pode ali ser questionado. E isso vai ser uma das características aí principais do teocentrismo durante a Idade Média. Então, fica claro aqui para vocês, teocentrismo é um pensamento que vai estar atrelado à Idade Média, certo? Em que eu vou ter ali a presença de Deus como sendo o centro do universo, ele não deve ser questionado. E a razão humana, ela deve ser colocada de lado para que a grandeza de Deus, ela seja ali sempre exaltada, ok? Vamos agora verificar o que é o antropocentrismo. Ao contrário do teocentrismo, antropo quer dizer homem, antropo quer dizer homem, como sendo o centro das questões que vão estar ali sendo observadas. Pensamento filosófico que coloca o homem como um indivíduo central para o entendimento do mundo. Vai exaltar a racionalidade. Observa que essa palavra aqui está sendo muito debatida neste momento, né? Racionalidade vem de razão. O homem, ele é capaz de pensar. E isso é um atributo do ser humano. Mudança de perspectiva do pensamento. Então, olha só, tudo isso que nós estamos falando aqui é para dizer que o homem está começando a utilizar a sua razão para questionar algumas situações que a Igreja Católica estava colocando naquele momento e que era passível de discussão. Então, o homem é o centro do mundo e eu tenho cientificismo. O homem pode exercer poder sobre a natureza, podendo estudá-la e compreendê-la. Mas prestem atenção, quando se fala que o homem ele pode estudar a natureza, no caso aí, compreender a natureza, estudá-la e compreendê-la, quer dizer o seguinte, ele pode prever aí acontecimentos naturais, porém não tem como ele controlar esses acontecimentos, né, esses fenômenos naturais. Ele pode prever que pode acontecer e pode se preparar para esses fenômenos que podem vir a acontecer. No caso aí, uma catástrofe natural, certo? Mas não tem como ele controlar esta situação, ok? Vamos verificar o que é o humanismo. Humanismo significa valorizar o ser humano. Está compreendido aí entre o período da Idade Média e Idade Moderna. Surge durante o renascimento cultural nas cidades italianas. Professora, por que nas cidades italianas? Porque essas regiões, elas possuem ali um grande fluxo de rotas comerciais. Como havia a presença de muitos comerciantes, também havia a presença de pessoas de diferentes localidades. E isso acabava ocasionando aí uma certa confluência cultural, em que as pessoas elas vão começar ali a se integrar e transferir conhecimentos uns para os outros, ok? Então, nós vamos verificar que o humanismo vai ser influenciado pela cultura clássica. Quando se fala de cultura clássica, Grécia e Roma antiga, certo? E a criação de universidades vai favorecer a produção de obras inacessíveis. Então, todas essas questões, vocês vão observar que são características fundamentais do Renascimento. O Renascimento ele vai perpassar por questões culturais, políticas, em que vai ter ali a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, porém o que vai caracterizar esse momento de transição econômica vai ser o mercantilismo. Então vamos observar aí o desenvolvimento do comércio,
rotas comerciais vão começar a ser restabelecidas e vão começar ali a configurar a nova situação econômica da Europa. Isso também vai culminar no que a gente vai chamar de reforma protestante. Então, a reforma protestante vai ser um movimento reformista iniciado por Martinho Lutero, monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas adotadas pela Igreja Católica. Então, observem que Martinho Lutero ele estava ali inserido no contexto da Igreja Católica. Ele não queria a ruptura da Igreja, certo? Então, ele vai tentar conversar com a Igreja Católica. Observem aqui, ó, que eu tenho o nosso Martinho Lutero, né, afixando na porta da Catedral de Wittenberg, que fica na Alemanha, as 95 teses. Essas 95 teses que o Lutero estava ali colocando, estava questionando algumas práticas que ele considerava errada, que a Igreja Católica estava adotando. Mas por que ele considerava errada? Porque não estava de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, né? De acordo ali com os ensinamentos que Deus tinha inspirado o homem para escrever. E ele vai questionar ali a questão da venda de indulgências. Mas o que seriam as indulgências? Imagina só você ter a possibilidade de pagar pelo seu perdão. Acreditem, isso aconteceu durante o período aí da reforma religiosa, que vai culminar na reforma religiosa, né? As pessoas, elas vão até a igreja, vão confessar o seu pecado e para serem absolvidas do seu pecado e conseguir ali a salvação, elas vão pagar por esse perdão. Além disso, havia também a corrupção dentro da igreja. Muitas pessoas acabavam ali tendo cargos eclesiásticos sem ter o preparo necessário. E isso vai fazer com que não tenham ali o conhecimento religioso adequado, ocasionando ali situações de corrupção. Então, todas essas situações, né, vão ser ali questionadas por Martinho Lutero, que vai colocar essas teses lá na igreja. Porém, contudo, todavia, né, o Martinho Lutero não vai ser bem quisto ali neste momento pela Igreja Católica e também durante muito tempo, até porque vai acabar tendo rompimento com a Igreja Católica com a sua excomunhão. Ou seja, ele foi expulso da Igreja Católica. Então, todas essas situações, né, culminaram na Reforma Protestante, que nós conhecemos também como Reforma Religiosa, certo? Vamos verificar aí as causas dessa reforma. Em relação à política, reis e nobres queriam romper o poder com a Igreja Católica. Mas por que eles queriam romper o poder com a Igreja? Porque eles queriam os bens que a Igreja Católica possuía. A Igreja Católica era uma grande instituição. Então, ela possuía ali muitas terras, ela possuía também muitas riquezas, e essas riquezas estavam ali na mão da Igreja Católica. Então, esses reis e nobres que não tinham tanto destaque econômico, eles viram que a ruptura com a Igreja podia ocasionar a agregação dos bens da Igreja aos seus reinos. Com isso, eles iam conseguir consolidar mais poder em suas mãos e não queriam se sujeitar à autoridade do Papa. Então, uma das situações, uma das regras da Igreja Católica é a infalibilidade do poder papal. Então, quando se fala aí que eles não querem se sujeitar a essa autoridade do Papa, está dizendo que o Papa é passível de cometer erros. E isso é inadmissível dentro ali da questão religiosa, dentro do período aí da Idade Média, né? Desse período do Renascimento, que eu vou ter essa transição gradual da Idade Média para a Idade Moderna. A Igreja Católica ainda exerce grande influência. Imagina só, um grupo de pessoas dentro da própria igreja falando que as práticas que a igreja está adotando estão erradas, estão equivocadas. Isso vai gerar ali um problema gigantesco para a igreja. E o que a igreja vai fazer? Vai tentar a todo custo silenciar essas vozes que estão contra as suas decisões. Vamos observar agora as questões econômicas para as causas da reforma protestante. Insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a igreja. Observe aqui na imagem que eu tenho a Espanha, Portugal e Itália. Esses territórios estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento. Logo,
a reforma protestante não vai ter tanto espaço nesses territórios, porque estava havendo ali uma certa conformidade em relação à economia. Eles não precisavam se preocupar com os impostos que pagavam à igreja, porque a economia desses territórios estava bem desenvolvida. Regiões que correspondem à Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades. Olha aqui a Alemanha. Lembram de onde é Martinho Lutero? Justamente, né? Lá da Alemanha. Então, nesse processo aí do contexto das reformas religiosas, a igreja ela estava ali praticando a venda de indulgências, porque eles queriam construir uma basílica. E essa basílica, que fica em Roma, né, necessitava de muitos recursos. Então, estavam ali cobrando mais impostos em várias regiões da Europa, dentre elas a própria Alemanha. Só que a Alemanha não estava tão bem economicamente como a Itália, como Portugal e como a Espanha. E isso também vai ser um dos fatores ali sociais para que Lutero inicie a reforma protestante, ok? Vamos verificar os aspectos teológicos em relação à reforma protestante. Venda de indulgências, que eu falei há pouco para vocês, que é a venda do perdão. Acúmulo do poder político do clero. Professora, quem é o clero? É justamente aquelas pessoas que estão à frente da igreja, certo? Concentração de terras pela Igreja Católica. Como é uma grande instituição, né, ali é considerada ali durante a Idade Média como a grande senhora feudal por conta da concentração de terras que ela possuía, e também a desmoralização do clero. Como é que ocorre essa desmoralização do clero? Através da venda de indulgências, através da simonia. O que é simonia? A venda de cargos eclesiásticos. Pasmem, né? Para ser padre, se pagava uma taxa e a pessoa se tornava padre. Porém, essa pessoa que se tornava padre não tinha nenhum conhecimento religioso, não tinha nenhum preparo, e isso fazia com que eles cometessem ali justamente a corrupção, porque estavam ali despreparados para aquela função. E ainda havia a questão de a própria igreja estar envolvida no luxo. E acabava ali esquecendo da função principal da igreja, que é ajudar os necessitados. Certo? Vamos verificar agora a reforma protestante na Inglaterra, com o anglicanismo. Criado no século XVI, tem a insatisfação do rei Henrique VIII com decisões tomadas pela Igreja Católica. Henrique VIII queria anular seu casamento com Catarina de Aragão, para poder se casar com Ana Bolena, e assim ele rompe com a Igreja Católica. Professora, explica isso aí um pouquinho melhor. O que acontece nesse momento? Henrique VIII, ele queria um herdeiro homem, só que para ele ter esse herdeiro homem, ele não conseguia ter com Catarina de Aragão, por já ter uma certa idade, por ela não conseguir gerar filhos vivos, né? Ela teve muitas gestações, alguns morreram após o parto, né? E outros eram natimortos, então ela só teve apenas uma filha. E ele queria ali poder ter um sucessor oficial, legítimo, e por isso ele pediu à igreja para anular seu casamento. Porém, a igreja não concedeu esse pedido para Henrique VIII, e Henrique VIII ele pega e rompe com a igreja, através do ato de supremacia em 1534, em que ele vai criar a igreja anglicana. Quando ele rompe com a igreja, ele se casa novamente com Ana Bolena, certo? Vamos verificar aí que com a Constituição ali, com a implantação do ato de supremacia, vai ter ali a criação da Igreja Anglicana, que vai possuir ali moldes hierárquicos e adoração aos santos católicos, ou seja, é uma igreja na Inglaterra, vai ter ali ainda características ainda católicas dentro da Igreja Anglicana, ok? Estado se apropria de terras de clérigos católicos. E também vamos verificar a delimitação do poder da Igreja Católica na Inglaterra. E também vamos verificar o incentivo das atividades burguesas. Então, observa aí que uma coisa está atrelada à outra, né? Quando o Henrique VIII ele coloca ali o ato de supremacia, ele vai criar uma igreja em que ele vai se tornar tanto chefe do Estado quanto chefe da igreja. Ou seja, ele vai ser ali
o Papa da Igreja Anglicana. Então, todas as questões políticas e religiosas vão estar concentradas na figura do Henrique VIII. E aí o poder da Igreja Católica ele vai ser ali diminuído dentro da Inglaterra, quiçá, né, ali sufocado. Vamos observar aí Calvino e a Reforma Protestante. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo. Humanismo, a valorização do ser humano, ok? Propaga as ideias da Reforma Protestante na França e na Holanda. Ele vai desenvolver aí o catecismo calvinista, em que vai instituir a religião cristã. Então, o Calvino ele vai ser ali um dos propagadores também das ideias protestantes em outras áreas ali da Europa. Vamos verificar aí quais serão esses outros locais. Ele vai se refugiar em Genebra, na Suíça, e vai defender a doutrina da predestinação. Professor, o que quer dizer a doutrina da predestinação? Quer dizer o seguinte, Deus ele escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. De acordo com essa teoria, não adianta você se arrepender dos seus pecados, porque se você foi condenado a ir para o inferno, a pessoa ia para o inferno. Não adiantava o que ela fizesse em vida, certo? Só que isso contrapõe a questão de que Deus é amor. Logo, vai ser ali questionado por conta dessa teoria não ser prática, porque fala o seguinte, você pode sim se arrepender dos seus pecados, você, claro, não deve repeti-los e aí você consegue a salvação. Isso está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a Bíblia, certo? Vamos verificar aí outros locais por onde o calvinismo vai passar. Ele vai atingir os Países Baixos, a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores eram chamados de presbiterianos, lá nos Países Baixos, né? Na França vão ser chamados aí de huguenotes e na Inglaterra vão ser chamados de puritanos. Presbiterianos na Escócia, na França de huguenotes e na Inglaterra de puritanos, ok? Vamos verificar agora o nosso mapa da Reforma Protestante. Observem aqui que eu tenho um mapa da Europa e aqui eu tenho os territórios, né, que foram dominados por essas igrejas protestantes. Então, começando, eu tenho aqui a Inglaterra, né, com os anglicanos, lembrando que foi fundada aqui por Henrique VIII. Tem os luteranos aqui em azul, tá? Nessa área aqui, que vai ser influenciado ali por Martinho Lutero. Vamos ter os calvinistas, que está em cinza, bem aqui, ó, em cinza. Vamos ter os ortodoxos, que vai estar aqui em amarelo, que é justamente aqui na área da Rússia, certo? Vamos ter os católicos, que está aqui, ó, na Península Ibérica, aqui Portugal e Espanha. A Península Itálica aqui na Itália e também aqui na França, né? Também vou ter a presença de católicos e os muçulmanos aqui no norte da África. Então, observem aqui que eu tenho uma variedade de religiões que vão surgir aí nesse contexto da reforma religiosa, certo? Então, continuando, vamos verificar aí os anabatistas. Movimento religioso surgido com as reformas protestantes no século XVI. Seu nome se deve ao batismo na vida adulta. Não foi um movimento religioso unificado. O que isso quer dizer? Existiram vários grupos de anabatistas pela Europa, só que eles não se unificaram para defender uma causa em comum, certo? Eles vão criar uma consciência social. O que isso quer dizer? Eles vão modificar ali a questão de como você deve ser respeitado dentro da sociedade de acordo com a sua crença religiosa. Eles se viam explorados pelas classes superiores e propuseram diferentes formas de organização social, em que houvesse igualdade entre todos os homens. Então, anabatistas vão ser aquelas pessoas que vão defender o batismo em vida adulta, porque eles acreditavam que uma criança, ela não tinha ali discernimento para aceitar ou não ali estar naquela religião. Então, eles vão começar ali a utilizar esse grupo, né, de anabatistas para poder também questionar problemas sociais em que eles estavam envolvidos, principalmente em relação à exploração
quanto à sua força de trabalho. Vão se organizar, vão observar ali que pode haver ali uma abertura para quebrar essa sociedade em que eles estavam inseridos, e eles também vão ser criticados nesse momento aí pelas reformas religiosas. Certo? Então esta foi a nossa revisão.